Querida igreja, tome o vosso assento, por gentileza. Amados, louvo e agradeço a Deus por participar deste culto tão esquisito. Aleluia! Glória a Jesus! Vocês me perdoem que eu entrei aqui com um andar muito ridículo, né? Mas não tem nada, vamos para frente. Queridos, que bênção para o nosso coração. Eu quero cumprimentar o pastor Paulo, felicitá-lo pela realização deste importante trabalho, pois, mais uma vez, a igreja em Campinas, através do seu pastor e ministério, está revelando aos nossos missionários o amor, o cuidado e a dedicação que cada um de nós temos por esta obra tão importante. Nós estamos aqui esta noite oferecendo o nosso culto de gratidão a Deus, com a presença de vários companheiros, são os nossos vizinhos aqui mais de perto, mas no coração de todos eles arde uma chama, missão, ganhar pecadores para o reino do Senhor Jesus. Foi um privilégio grande para mim rever aqui os nossos queridos irmãos missionários. Fiquei admirado porque Newton, quando saiu daqui, era um jovem, cabelos pretinhos. Hoje chega aqui um ancião, cabelos brancos. Que maravilha! Aleluia! Não ria não, que você também está assim, viu? Armando Raigosa, eu conheci muito jovem, mas sempre muito dedicado à obra do Senhor. Amados, é uma alegria tê-los aqui em São Paulo e poder abraçar a todos vocês. Meus queridos, missão. Já muito se falou aqui deste púlpito, nessa noite, do trabalho que esta igreja realiza há 50 anos. Deus, queridos, trabalha em alguns instantes de maneira que nós não entendemos. Vocês sabem, especialmente os crentes mais antigos aqui desta igreja, que o pastor Marinésio Soares, ele respirava missão. Marinésio, ele tinha uma administração meio interessante. Ele primeiro gastava para depois ir buscar o dinheiro. Mas, um dia ele estava muito apertado, precisava pagar alguma coisa e não tinha dinheiro. E ele me contou, irmão Zé Wellington, fui orar pedindo a Deus dinheiro. E sabe o que é que Deus me falou? Disse, manda um missionário. Manda um missionário. E eu disse, mas Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida de hoje. O senhor está mandando que eu mande um missionário? Mas ele obedeceu, irmãos. Deus continuou com o céu aberto sobre essa igreja, abençoando em todas as áreas. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de tantos anos, irmãos, esta igreja precisou de um pastor. E eu fiz uma reunião aqui com os nossos obreiros, eles estão aqui, e depois de uma boa palestra com todos eles, ficou então resolvido que Paulo viria para Campinas. E eu fui à América para buscar o Paulo. Quando ali cheguei, e falei com ele, ele me disse, papai, eu sou seu filho e sou um soldado do Belém. O senhor determina e eu cumpro. Agora, se o senhor deixar eu escolher, eu fico aqui na América. Eu disse, você não tem esse direito de escolher. Você vai voltar comigo. Queridos, a obra de Deus é realizada por aqueles a quem o Senhor coloca no seu coração o amor pelas almas perdidas.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, ela teve o seu início com um trabalho missionário. E desde o princípio da sua formação como igreja, o Espírito Santo colocou no coração dos nossos pais e não deixou apagar na mente de todos nós, depois de 112 anos, irmãos, ainda aquece o nosso coração a dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus breve voltará para buscar a sua amada igreja. E todos nós que fomos comissionados pelo Senhor para a realização deste trabalho tão importante, amados, sentimos, na verdade, que, como soldado nestas fileiras, desta batalha grande contra o pecado, cada dia que se aproxima a volta de Jesus, nós sentimos arder mais forte em nosso coração o ide peremptório de Jesus Cristo, Senhor. Como Jesus é bom. Meus companheiros, Jesus é maravilhoso. Compreendendo a fragilidade de todos nós, as nossas limitações, ele disse somente ide pregai. Ele não disse ide salvai, mas ele disse ide pregai. E meus companheiros, enquanto nós pregamos Cristo, o Espírito Santo trabalha nos corações dos pecadores. Bendito seja Deus. Amados, eu queria tão somente chamar a atenção dos obreiros mais novos. Sim, senhores, hoje à noite, essa mocidade deixou aqui um recado muito direto para o nosso coração. Vocês ouviram o hino que eles cantaram? Harpa cristã pura. Aleluia! Harpa cristã pura. Glória a Deus. Música, poesia, letra que cala profundamente na nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Jovens, continue louvando ao Senhor. A nossa harpa tem 640 hinos. Continue louvando ao Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Meus queridos, a Marta fez aqui a leitura do capítulo 5 do Evangelho de São João. Irmãos, eu queria ler, aliás, ela leu no capítulo 4, não foi? Desculpe. Capítulo 4, meus queridos irmãos, e eu queria esta noite, tão somente, queridos, me firmar, porque ela não leu todo o versículo, ela citou somente a metade do versículo, não é? Versículo de número 31, do capítulo 4, diz assim: e entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém. Meus queridos companheiros, nos espelhando no ministério sacrossanto de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós verificamos o empenho de Jesus Cristo em cumprir a sua missão. Ele veio do céu, e ele trouxe da parte do Pai um programa para cumprir na terra. Jesus conhecia
a extensão do trabalho que ele deveria realizar, mas que o seu ministério seria num período muito curto, 3 anos e poucos meses. Mas, queridos, naqueles dias, nós não tínhamos a Sename. Eles não tinham. Naquele tempo, não havia igrejas com condição econômica e organização que pudesse sustentar obreiros. Mas Jesus sabia que o trabalho deveria ser realizado. E ele então começa com muito afinco. E ele diz para os seus discípulos: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia! Estamos fazendo missão. A Assembleia de Deus, através dos seus ministros e de suas igrejas no Brasil. Nós ouvimos aqui um pequeno relato pelo meu querido companheiro, que é o secretário da Sename, pastor Saulo. Irmãos, o que estamos fazendo? Mas eu quero dizer para vocês que é o que está no nosso coração, é fazer muito mais. A obra do Senhor é muito grande. Queridos, hoje o Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Companheiros, São Paulo tem quase 45 milhões de habitantes. Nós temos muito que fazer. Jesus dizia: irmãos, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Companheiros, o sol da justiça continua brilhando sobre os nossos olhos. Os raios deste sol maravilhoso que penetra no nosso coração através da operação do Espírito Santo, que nos convocou, que nos deu o dom, o ministério, queridos, e a dedicação do nosso coração. Deixar todas as riquezas que o mundo possa oferecer, mas nos empenharmos de aumentar o nosso tesouro lá na glória do nosso Deus. Companheiros, missão. Já citou aqui a Marta, e eu gosto muito de dizer isto: se faz com os olhos molhados, com os joelhos dobrados e com o coração quebrantado. Missão não é uma aventura. Missão não é um passeio para conhecer novas terras. Missão é travar uma luta direta com aquele que escravizou grande parte da humanidade. Mas, dizia Salomão, se puderes livrá-los, é o momento, igreja. Já foi dito aqui pela Marta, as condições que nós devemos trabalhar, irmãos, porque amando o trabalho, orando pelo trabalho, contribuindo pelo trabalho, e nós, pastores, procuramos a preparar os nossos missionários. Oramos aqui por alguns irmãos, e com certeza, esses irmãos que estão indo para o Vale do Jequitinhonha são homens, casais, aprimorados na fé, conhecedores da doutrina bíblica e, com certeza, com a formação espiritual que lhes garante, irmãos, um trabalho e uma vitória em nome de Jesus. Querida igreja, deixe-me contar para vocês um pouquinho de missão dessa igreja, porque
eu tive a alegria de participar do princípio desse trabalho. A irmã Elza aqui já nos falou. Queridos, depois veio, irmãos, o trabalho na Argentina. E interessante. Deus, queridos irmãos, continua com o mesmo propósito. Irmãos queridos, a maneira como Deus trabalha, só Ele, Deus, entende. Quando Jesus quis iniciar o seu trabalho, ele precisava de companheiros. Ao invés de ele ir lá em Jerusalém, no templo, procurar alguns sacerdotes, levitas, quem sabe até alguns filósofos da época, Jesus vai lá na praia da Galileia e encontra homens toscos pescando. Mas ele pôde entender que a tenacidade, a perseverança, a fé daqueles homens que pescavam. Irmãos, eu, por não ter tempo, eu também tenho muito medo da água. Para mim, a água é só do chuveiro. Mas tem muitos irmãos que gostam de pescar. O peixe está no mar, não está na mão do pescador. E só quem permite o pescador apanhar o peixe é o dono do peixe. As almas são assim. Todas elas pertencem ao Senhor, mas nós só ganhamos para o reino de Deus quando o Espírito Santo trabalha. Você prega e ele salva. Bendito seja o nome do Senhor. Há um interesse da parte de Deus. Eu me recordo, irmãos, que São Paulo, ali de Osasco, Deus manda um casal para a Argentina. Imagine os senhores, quem era ele? Jardineiro da prefeitura de São Paulo, ou melhor, em Osasco. Ela, dona de casa, mas ambos muito dedicados à obra de Deus. E Deus falou ao coração daquele casal, e aquele casal foi para a Argentina. Pedro e irmã Júlia, eles nunca viram sair de São Paulo, irmãos, para lugar nenhum. E eles foram para a Argentina. Deus lhes mostrou o hotel que eles deveriam se hospedar. Deus mostrou a casa onde eles iam morar. Queridos, e nessa direção eles foram. Depois, irmã Júlia nos contou, irmão Pedro, eles passaram os dias no hotel e foram procurar a casa que Deus havia mostrado. Eles encontraram a casa. E o Senhor havia falado que a casa estava preparada para ali ter reuniões, ter cultos. E eles entraram a casa, de fato tinha uma sala cheia de cadeiras preparadas. E eles foram falar com o proprietário, ele entregou a chave, não exigiu fiador, não exigiu nada, entregou na mão dos irmãos. Eles vieram no hotel, arrumaram a bagagem, pediram a conta. O dono do hotel disse: nada, vocês aqui não devem nada. O homem que mandou vocês para a Argentina, ele paga tudo. Bendito seja o nome do Senhor. A obra cresceu. Pastor Marinésio então nos chamou. Eu me recordo que eu fui com ele e mais 2 irmãos à Argentina, em Buenos Aires, aliás, em Ezeiza, para, irmãos, ali deixar o missionário. Ele ia conosco. Chegamos na casa dos nossos missionários, eram 5 horas da manhã, e eles estavam no quarto, que a janela dava para a rua, e se ouvia a voz dos 2 orando. Estavam chorando na presença de Deus. Nós ficamos lá de fora, acompanhando a oração, esperamos um pouco, e depois batemos na porta. Eles enxugaram os olhos e vieram nos atender. Quando Manésio e nós nos identificamos, ela nos conhecia,
Irmãos, nós fomos orar da chegada. A irmã Júlia olhou para mim e disse: pastor, eu já sei quem é o missionário que vai ficar aqui. Eu não sei se ele está aqui. Ela olhou assim, né, e usou uma expressão interessante. É esse dos olhos de gato que tem aqui, ó. É esse aqui. Cadê o Valdomiro? Está por aqui? Cadê o Valdomiro? O Valdomiro tem os olhos verdes, né? E é esse dos olhos de gato que vai ficar aqui. Irmãos queridos, e ele ali ficou, e Deus ficou com ele também. Hoje, pastor Nilton ali está, organizou aquela igreja de uma maneira especial, estabeleceu convenção, e aí está trabalhando com uma grande igreja, ganhando almas para o reino do Senhor. Eu estou contando este fato, é tão somente para que os novos que estão indo para o campo, queridos, vão de cabeça erguida, vão de peito empolado. Quem está mandando garante, aleluia, ele jamais vai deixar faltar coisa alguma, ele é o dono da obra. Eu me recordo, fui levar um missionário no Uruguai, na cidade de Las Piedras, e ali chegando, irmãos, logo na chegada nós, Belém, havia comprado o terreno e o templo, e nós doamos para os irmãos ali no Uruguai. Eu fui ao cartório para passar a escritura para os irmãos da igreja local. E o cartorário me perguntou, disse: em nome de quem o senhor vai fazer a escritura? Eu falei: em nome da igreja local. Pastor, diga aí para ele como é que é. Ele olhou para mim assim e disse: mas vocês não pagaram no Brasil? Pagamos, mas estamos doando. Ele olhou e disse: então eu preciso doar alguma coisa. Eu vou doar a escritura, não vou cobrar nada de você. Amém. Queridos, empossei pastor Manuel Carlos, filho, no culto à noite. Pela madrugada, nós dormíamos atrás do templo, de uma casinha de telhado baixinho. Nós estávamos aí dormindo, era pela madrugada, alguém bateu na nossa porta. Eu fui lá abrir, era um jovem. E ele disse: pastor, minha madre está morrendo, por favor, venga depressa. Ora Deus, minha madre está morrendo. Eu chamei então Manuel, nos preparamos, peguei a Bíblia. Interessante que a casa deles era em frente ao templo. Nós fomos ali, chamava-se Maria o nome daquela irmã. E ao chegar ali, nós encontramos de fato uma senhora no leito, toda roxa. E eu olhei assim, eu disse: bem, mas o coração deste filho e o Deus que nós temos, cheio de amor, pode fazer aqui um milagre, porque o nosso missionário está chegando. Nós oramos por aquela senhora. Meus irmãos, pela manhã, aquela mulher se levantou sadia, porque Jesus curou. Aleluia. Mas havia ali um particular. O marido dela não era crente, e ele criava cavalos de corrida. E naquele dia, houve ali uma corrida, e 2 dos cavalos dele ganharam o primeiro lugar. Espalhou-se ali naquela cidadezinha. Aí aqui entre nós outros, os pastores brasileiros, que têm muito poder, oram, e o Senhor sara. Oram, o caballo ganha. Aleluia. Então, queridos, mas o que eu quero dizer para vocês é que assim começou o missionário Manuel Carlos Filho, ali, irmãos, em Las Piedras, no Uruguai. Deus tem interesse, irmãos missionários, de abençoá-los aonde Ele vos enviou. Ele conhece tudo, os corações, o lugar, as vossas necessidades, o estado da família, esposa e os filhos, mas quando Deus manda, Ele se encarrega de colocar cada coisa no seu devido lugar. Meus queridos, eu preciso parar já esta tarde, mas o texto que li, irmãos,
Jesus disse para os seus discípulos: eu estou em plena atividade. E ele, quando enviou, ele decide, não somente em Jerusalém, Samaria, Judeia, mas ele mandou até os confins da terra. Esta palavra de salvação chegou aos nossos corações. E esta igreja tem enviado missionários com esta mensagem para outros países. E eu louvo a Deus, porque o nosso trabalho não tem sido em vão. Vocês estão falando de Jesus. Aleluia. Fica aqui esse exemplo. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Este é o nosso assunto no púlpito. Glória a Deus. Irmãos queridos, há alguns interesses da vida social do povo, amados, mas na igreja o interesse maior é Jesus Cristo e este o crucificado. Aleluia! Deus, o Senhor, tem nos constituído para este importante trabalho. Ele disse para os discípulos: olhem para os campos, eles estão brancos. Vocês, quando plantam, esperam 4 meses para colher. Mas, companheiros, a plantação espiritual, o semear da semente espiritual, queridos, ela pode ser imediata. O fruto pode ser imediato. Jesus salva e Ele cura e liberta, porque Ele é o Senhor. Nós encontramos na Bíblia tantos exemplos que não há tempo para citá-los. Mas escute, guarde somente no seu coração aquela viagem que aquele diácono fez. Ele estava numa cidade, o Espírito Santo estava usando aquele homem de uma maneira extraordinária. Lucas conta lá no capítulo 10 que o Senhor curava, o Senhor salvava, e o diácono estava empolgado. Aí o Senhor veio e disse: olha, vai lá na estrada que está deserta, tem uma obra para você fazer ali. Ele deixou tudo naquele lugar, com tantas qualidades boas, com tanta fartura, e foi para o deserto, a mandado de Deus. Ele, chegando como homem, ele deve ter pensado: o que é que eu vim fazer aqui? Mas logo, irmãos, veio um moreno, sentado numa carruagem. Vocês tinham que pôr um pouquinho mais de tinta naquele moreno, mas ele vinha sentado naquela carruagem. Pelo que ele fazia, devia ser um moreno forte, gordo, bonito. Mas ele vinha com o livro na mão, vinha lendo. E o Espírito do Senhor manda aquele diácono com uma pergunta até um tanto atrevida. Encostou no carro e disse: entende o que está lendo? Entende o que está lendo? Ele disse: não tem que me explique. Então dá licença. Sentou do lado dele e disse: essa matéria eu conheço bem. E começou a falar de Jesus. Aleluia. O mordomo da rainha de Candace aceita Cristo. Quando aproximam-se águas, a palavra que o diácono falou para aquele homem foi tão completa. Falando do batismo, ele creu. Quando ele viu água, ele disse: eu posso ser batizado? Pode. Irmãos, Jesus salva e liberta no momento, quando Ele quer. Foi assim que Ele fez com o ladrão na cruz. Perdoou, salvou e foi com ele para o céu. Queridos companheiros, este é o nosso Deus. Confiemos nele. Continuemos a fazer a sua obra. Com certeza, a igreja do Senhor, que usada por Deus, tem lhes dado o pão, com certeza estará com a mão estendida. Jamais encolheremos as nossas mãos, porque sabemos que, ao investirmos na obra de Deus, Deus investe também nas nossas vidas. Pastor Paulo, Deus abençoe a você, meu filho. Deus abençoe a nossa diretoria e os obreiros de Campinas. Aos meus companheiros aqui das cidades vizinhas, de grandes igrejas que aqui estão já levantadas pelo Senhor. Queridos missionários, igreja do Senhor, continuemos
a realizar essa obra, e o Espírito Santo nos dará um dia a nossa recompensa. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.